Oi, pessoal. Para a aula de hoje, vamos falar sobre aves. Tá? Então, aqui vocês têm a imagem, né, de alguns animais representantes da classe das aves. Então, o que nós observamos aqui? O que tem em comum? Primeira coisa, tem as penas, né? Bico, pena, tá? Outra característica, as aves, elas têm formato aerodinâmico. Por quê? Porque elas são adaptadas para o voo, né? Mas nem todas voam, só que elas têm essa adaptação. Então, nós temos aqui, ó, formato aerodinâmico, tem os bicos, tá? Tem o bico, né? E penas. Então, o bico do animal, ele vai caracterizar a forma de alimentação desse animal. Então, o que nós temos aqui, as aves surgiram a partir dos dinossauros, aí nós temos aí a partir de 65 milhões de anos atrás, tá? São animais bípedes, né? Tem a característica exclusiva delas, que são as penas. Então, tem o esqueleto oco, tá? Um esqueleto leve. Então, que isso torna o corpo mais leve, mais compacto. Então, ossos ocos são animais ovíparos, ou seja, bota-ovo, a fecundação não é interna. A fecundação não, o desenvolvimento não é interno, é externo. Então, ela é fecundada e aí ela bota o ovo, né? E aquece esse ovo até o desenvolvimento do filhote. Então, nós temos aqui, tá? A excreção desse animal, a característica, o componente básico da urina desse animal é o ácido úrico. Formato aerodinâmico, por quê? Porque esse animal ele foi adaptado para voo, né? Então, esse formato aerodinâmico é para facilitar e diminuir o peso do animal. São classificados em dois grandes grupos, tá? As ratitas, que são aves que não voam, e as carenatas, que são aves que voam. Respiração desse animal também é pulmonada, tá? Nós temos aí, os membros desse animal são transformados, os membros superiores, em asas, tá? Para facilitar a capacidade do voo em algumas, e esses animais têm uma grande importância, porque alguns deles devoram animais que causam danos à lavoura, outros é de interesse humano, outros são polinizadores, tá? Dispersam sementes para o plantio também. Então, eles têm a dispersão de sementes, então cada um tem sua importância. Então, aqui, como eu havia falado, a adaptação do bico é característico para alimentação, tá? Então, o bico conta como o que o animal se alimenta. Então, nós temos aí alguns exemplos. Outra característica também, aqui nós temos aí um animal se alimentando. Então, o formato do bico desse animal, né? Se eu observar, você vai ver aí que o bico do beija-flor é adaptado para sugar o néctar. O bico de um pássaro, né? Que é adaptado para quebrar sementes. O tucano para quebrar frutos. Então, isso são características. A pele desse animal é muito seca, possui uma glândula chamada glândula uropigiana. Essa glândula produz um óleo que vai dar a característica de impermeável para pena, tá, pessoal? Aqui é a estrutura de uma pena, né, o cálamo, o raque e as barbas, que é essa parte de peluzinho aqui, ó. As penugens aqui da pena, tá? Que nós temos aí a capacidade, os animais, ocorre o eriçamento, como a pele é muito seca, esse animal em dias frios, ele faz o quê? Ele arrepia para poder oxigenar a pele, tá? E outra coisa, quando chove também, esse animal tem a capacidade, a pena é impermeável, tá? Ele não encharca, não. Só vai entrar se ele quiser, tá? Só vai entrar água se ele quiser, se ocorrer o eriçamento. Então, essa parte de ser impermeável das penas facilita para o nado de alguns animais. Aí a localização da glândula uropigiana é na cauda, tá, pessoal? Então, é impermeabilizante das penas e secreta gordura. Isso aí é a glândula, ok? Então, nós temos aí, são animais homeotérmicos, a temperatura desse animal vai de 40 a 42 graus, tá? Então, ele mantém a temperatura estável. A respiração desse animal é pulmonada, possui narinas, que é uma estrutura situada acima do bico. Possui também uma adaptação para o voo, que são sacos aéreos, né, que auxiliam os pulmões, que facilita com que o animal consiga ficar mais leve, olha lá, o pulmão e os sacos aéreos. Ossos, exemplo de ossos pneumáticos, tá? São ossos mais leves,
que facilita, são adaptações. O coração desse animal é dividido em 4 cavidades, é uma circulação fechada, tá? Ela é fechada, dupla e completa. Então, o sangue ele não mistura, o sangue é rico em oxigênio e gás carbônico, então faz a circulação aí. Os capilares fazem as trocas gasosas. A digestão das aves, elas não possuem bicos, elas não possuem dentes, desculpa, e o bico é adaptado para o alimento, tá? Podem ser herbívoros, carnívoros, tá? Então, eles têm boca, faringe, esôfago, papo, proventrículo, moela, intestino e cloaca, e órgãos anexos. A cloaca, aquela estrutura que nós já estudamos, onde o animal faz o sistema urinário, sistema digestório e sistema reprodutor, está tudo interligado. Então, aqui nós temos o sistema digestório da ave, tá? Vocês estão vendo aí o intestino direitinho, não, ela não possui bexiga, tá? E aí tem faringe, o esôfago, fica armazenado no papo, do papo vai para o proventrículo, que é o estômago químico, que ocorre aí a presença do suco digestório para auxiliar na digestão, vai para a moela, que é a parte mecânica, são paredes grossas e que vai triturar o alimento, depois intestino e depois sai pela cloaca, que eu acabei de dizer. O sentido desses animais, a visão e a audição é muito aguçada, tá? Os olhos possuem pálpebras com membrana nictante. Então, aqui nós temos a visão binocular e a visão binocular e monocular. Então, a área da visão de ambos os olhos, tá? Consegue enxergar uma capacidade de enxergar muito grande, aqui do mesmo jeito, tá? Das aves. E aí nós temos aí uma ave de rapina, né? Que é o bico encurvado. E aí nós temos características gerais das aves de rapina. A audição é muito aguçada, penas e voo. A cauda desse animal é mais curta, tá? E larga, possui garras. A visão é extremamente desenvolvida, binocular, muito aguçada, permitindo enxergar a grandes distâncias. Nas corujas, a visão é adaptada para a condição de pouca luz, tá? Como é um animal de hábito noturno. Então, nós temos aí a membrana nictitante, tá? Que é a proteção dos olhos, as glândulas lacrimais para lubrificar, para evitar o ressecamento e proteger. Então, aqui é a visão humana e aqui é a forma que é uma ave, que a resolução é bem maior, a visão da ave. As adaptações para o voo. Aí nós temos aí, ó, as adaptações, tá? As asas. Então, cada animal, o corvo, tem uma forma mais ágil, aí tem o albatroz, a águia e o falcão. Então, essas adaptações para o voo, quais são? As asas, tá? Anatomia das asas, ausência de bexiga para diminuir o peso, ossos ocos ou ossos pneumáticos, que nós chamamos, um pulmão com o auxílio dos sacos aéreos. Ok, pessoal? Então, aí, só para complementar, as adaptações ao voo, ossos ocos ou pneumáticos, sacos aéreos, a ausência de bexiga urinária, possui uma quilha, que é essa parte aqui, ó, tá? Do externo desse animal, as carena, que é chamado. Eles põem ovos para evitar que esse desenvolvimento seja interno, para evitar o peso. Então, o ovo é fecundado, eles botam ovos, são ovíparos. A ausência de dentes e penas. Aí nós temos aí o esqueleto, tá? Um esqueleto possui vértebras, né? Clavícula, e aí a parte da quilha aqui, tá? Do animal. E aí a diferença das ratitas apresentam asas atrofiadas ou ausentes e o externo sem quilha. As carinatas são aves que voam, então tem um desenvolvimento ocorre o desenvolvimento das asas para o voo. Tá ok, pessoal? Então, um grande abraço. Até a próxima.